Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast Misteriosos e Criminosos. Hoje trago-vos uma atualização sobre um caso que fiz há mais ou menos 8, 9 meses atrás, sobre a família Murdoch. Eu peço desculpa pela minha voz, ainda não melhorou desde o último vídeo. Espero que não a incomode muito. Eu não sei se já viram que saiu um mini documentário na Netflix sobre esta família. Eu ainda não vi, mas quero ver, e até gostava de ter visto antes de fazer este vídeo ou este episódio, mas não consegui. Mas não faz mal, porque o Alex ainda só foi julgado agora por a morte da mulher e do filho, e ainda faltam outros julgamentos que vão acontecer, porque segundo o juiz ele diz que tem outros 99 assuntos dele para serem tratados. Mas mesmo assim eu quis trazer porque o julgamento acabou na sexta-feira, dia 3 de março. Eu estou a gravar isto na terça-feira, dia 7. Tive estes dias a tentar fazer o caso, não é? Trazer as atualizações, ver as informações que haviam para vos trazer aqui o mais rápido possível. Eu não sei se vale muito a pena fazer um grande resumo deste caso, porque tenho um vídeo que gravei há apenas 8 meses, como eu falei, e vou deixar aqui em baixo depois para vocês poderem ter acesso rápido a ele. Quem está a ver pelo Spotify, Apple Podcast, podem ver nos meus vídeos anteriores, mas eu vou tentar deixar o link em baixo para ser mais rápido. Mas normalmente não foi assim muitos vídeos, foi dos meus primeiros vídeos. Eu ainda não tenho muitos vídeos, por isso vai ser fácil encontrar normalmente. E este episódio vai ser um bocadinho mais pequenino, não sei quanto tempo, mas pronto, ainda consegui encontrar bastantes informações, por isso vamos ver como isto vai ser. Mas eu penso que não será o único que eu vou fazer sobre esta família, ou a única atualização, pelo menos, porque, como eu já disse, vai haver julgamentos por outras situações. Na América, pelos vistos, foi bastante esperado este julgamento e todos estavam ansiosos, e por isso este está agora em alta, falar sobre os Murdoch, e foi uma família que me interessou já há muito tempo, que eu quis fazer este caso mesmo já há muito tempo, por isso é que foi um dos primeiros casos que eu fiz. Ora bem, vamos lá então começar. Vou fazer um pequeno resumo sobre este assunto que ele está a ser julgado agora. Eu não vou falar sobre os outros assuntos, só se tiver um bocadinho a ver com estes casos, vou tocar só um bocadinho, mas para saber a história inteira vocês têm que ver o outro vídeo, se vos interessar. Ok, Alex Murdoch era um advogado muito respeitado e conhecido na Carolina do Sul, na América. A família dele construiu uma empresa de advocacia há mais de 100 anos, por isso foi passada de geração em geração. O Paulo conheceu a Margaret e os dois casaram-se em 1993 e em 1996 tiveram o primeiro filho, que tratavam por Buster, e em 99 tiveram o Paul. Como já se devem ter percebido, eles eram rich, ou seja, super ricos, tinham várias propriedades e valores. Mas o que acontece é que nesta família os filhos acham que podem fazer o que querem por causa do dinheiro e o poder do pai deles. Ou seja, os filhos não eram nenhum santos e o pai encobria tudo por eles. O Paulo, em 2019, esteve envolvido num acidente de barco. O barco era dele e da família dele, e estavam 6 pessoas dentro do barco. O Paulo e a namorada e mais 2 casais. Uma rapariga chamava-se Mallory Beach, e no acidente o Paulo, como estava bêbado e raivoso por causa da namorada, ia demasiado rápido, ia dar muitas voltas, e foi aí que foi contra uma coluna de uma ponte. Todos conseguiram salvar, mas a Mallory ficou perdida e só foi encontrada passada uma semana, por isso ela não sobreviveu. O Paulo estava a ser julgado por esse crime, mas o pai andava a fazer tudo para encobrir. E o pior é que o Paulo nunca chegou a ir a tribunal para ser julgado, porque no dia 7 de junho de 2021,
o Alex Murdaugh ligou para a polícia a pedir ajuda porque encontrou o filho Paul e a mulher Maggie, como a tratavam, mortos na propriedade da casa deles, no canil que eles tinham em casa. A hora aproximada que eles morreram foi estimada para mais ou menos entre as 9 e as 9:30 da noite. Mas mais tarde vou falar mais um bocadinho sobre isto. No dia 4 de setembro do mesmo ano, o Alex levou um tiro na cabeça que diz que foi alguém que o alvejou, mas mais tarde admite que ele pediu a um amigo para lhe dar um tiro porque queria morrer e queria que o filho Buster recebesse 10 milhões de dólares de seguro. Se fosse por suicídio, ele poderia não receber nada, mas o problema é que o Alex também tinha sido expulso do trabalho porque fez muita fraude e finalmente foi tudo descoberto. E ele simplesmente não aguentou. Bom, isto foi um resumo muito resumido mesmo, porque a história obviamente é muito mais que isto. Esta família, eu volto a dizer, parece saída de um filme ou série onde o dinheiro compra tudo. Eu disse isto no outro vídeo e volto a dizer. E isto até lembra-me bastante a uma série na Netflix chamada Dinastia. Eu não a vejo muito agora, já vi as primeiras temporadas, mas depois deixei de ver. Porque é mesmo, tipo, nem se acredita que isto pode acontecer e realmente pode acontecer. O dinheiro pode comprar mesmo tudo. Podem cobrir muito. Bem, adiante. O Alex finalmente é descoberto e é preso. Mas antes disso, foi enviado para uma clínica de reabilitação porque ele admitiu o vício com drogas. O verdadeiro julgamento pela morte do Paul e da Maggie foi marcado para dia 23 de janeiro de 2023, ou seja, agora em janeiro. Por isso vamos lá ver o que isto deu. No dia 7 de junho, o Alex foi confrontado pela falta de dinheiro na empresa. Isso foi no dia em que a mulher e o filho foram mortos. Coincidência? Não sei. Foi dito que foram usadas 2 armas diferentes para matar o Paul e a Maggie, mas foram armas que os próprios Murdaugh tinham. Eles tinham muitas armas, mas mesmo muitas, e o Buster até confessou em julgamento que nem sempre os guardavam e que as deixavam carregadas assim deitadas em qualquer lugar. Eles tinham uma propriedade mesmo enorme, então eles usavam o tempo todo as armas e para qualquer coisita eles pegavam numa arma para tirar, percebe-se, lá para onde, não é? Vida de ricos e de crianças, pronto, mimadas, digo eu, não é? Não sei. No outro vídeo eu também falei que o Alex tinha ido visitar o pai e afinal foi a mãe. Peço desculpa por essa informação, mas na altura foi a informação que eu encontrei em todo lado a dizer que ele tinha ido visitar o pai e agora só se fala que ele foi visitar a mãe. Por isso não sei. Mas o que acontece é que o Alex diz que foi visitar alguém, ou o pai ou a mãe, mas neste caso a mãe, já não interessa, mas que quando voltou para casa viu o filho e a Maddie mortos, ok? Tipo, a mãe estava com Alzheimer e o pai estava com cancro e o pai também morreu uns dias depois do filho e a mulher morrer do Alex. O problema é que encontraram um vídeo de Snapchat do Paulo onde ele está a filmar um cão e ouve-se a mãe a falar e o Paulo, mas também outra voz. E essa voz é definitivamente do Alex. A voz dele é rouca e baixinha. Não dá como não identificar, é mesmo uma voz assim mais única. Por isso é que o que acontece é que isso foi a maior prova que encontraram. O vídeo foi enviado apenas uns minutos antes de ele morrer, mas eu já vou falar mais sobre isto. Vou detalhar melhor. Supostamente o Alex não estava em casa e só apareceu quando eles estavam mortos. Ele foi confrontado com isso e ele mudou a história. Ele diz que realmente esteve lá e que foi fazer uma cesta depois e que quando voltou viu-os assim. Só que ele diz que por causa da droga que ele às vezes ficava paranoico. Por isso mentiu à polícia, mas ele diz que não matou a mulher e o filho. Ok, agora, o que é que a polícia conseguiu encontrar pelos telefones?
Ora bem, às 7h30 da noite, o Paul manda um vídeo do pai para um amigo onde se estão a rir e assim a divertir, pronto. Às 8h40 da noite, o Paul fala com um amigo numa chamada que durou 4 minutos e o amigo testemunhou que ouviu o Alex a falar. Às 20h44, o Paul manda o vídeo do cão ao amigo. Também o amigo testemunhou que ouviu realmente a voz do Alex e da Maggie no vídeo. A partir das 8h49 da noite, o telefone do Paul e da Maggie deixam de ter atividade, por isso acham que foi aí que eles foram assassinados. O que acontece é que não se pode pensar que alguém morreu a uma hora exata só porque deixou de mexer no telemóvel, não é? Mas neste caso pode mesmo ser. Mas como já falei, a hora que estimaram ser a hora em que eles morreram, não é? Foi entre as 9 e as 9h30 da noite. Depois, também, o telemóvel do Alex mostra que ele foi à casa da mãe, realmente, por volta das 9 da noite. E fez vários telefonemas que pode indicar que foi para encobrir, não é? Ele admite ter mentido e depois de ter começado a mentir, que continuou sempre a mentir, tipo, que ele já não conseguiu mais parar de mentir. O que aqui pode estar a acontecer é que ele admitiu uma coisa e outra, que na altura tinha mentido, para parecer que ele está a tentar dizer as verdades, mas que realmente não matou. Tipo, ele quer provar que mentiu, mas está agora a admitir que mentiu, mas a verdade é que ele, na parte de matar a mulher e o filho, que isso não aconteceu. Isso pode ser uma estratégia, porque ele já foi advogado, e pode ser técnicas, não é? Também, não sei. A nova versão do Alex é que ele foi com eles ao canil e depois saiu para visitar a mãe dele. Pelos vistos, era algo que ele realmente fazia várias vezes ao dia, porque a mãe tinha Alzheimer, como eu falei. Entretanto, ele tentou ligar à Maggie e ela não atendia, mas ele não achou estranho, obviamente. Telemóveis podem ficar sem serem atendidos, não é? Podem ficar em algum lado e ninguém atender, não é? Quando ele voltou, viu que as luzes estavam ligadas, mas eles não estavam em casa, e ele foi ao canil e deu com eles lá e tentou virá-los a ver se tinham pulsação. Ele só ligou à polícia às 10 horas da noite e não foi encontrado sangue nele. Porque outro assunto importante foi a troca de roupa dele, mas ele diz que ele e o Paul tinham andado a fazer coisas durante o dia que o deixaram todo transpirado e foi por isso. E as drogas o deixaram muito suado. Por isso ele diz que depois de voltar a casa ele tomou um banho. Por isso, isto foi depois de visitar a mãe e antes de ir ao canil. Ou seja, se ele tomou o banho depois de ir à casa da mãe dele, antes de ir ao canil, e quando os viu, ele virou-os. Supostamente eles acham que ele devia ter algum sangue nele, ou nas mãos, ou em algum lado, e ele não tinha nada. Ele também, pelos vistos, andava com aqueles carros de golfe por lá, por tipo a propriedade, não é? Pronto, era assim que ele andava de um lado para o outro e também não tinha sangue nesses carrinhos. O Alex também sempre deu a entender que achava que a culpa era de alguém que se queria vingar da morte da Mallory Beach. E ele continua a achar isso, e claro que é sempre possível, não é? E como houve mais que uma arma também, pode ser uma razão para parecer isso. Eles foram mortos com várias armas, pronto. Mas no fim eu acho que não interessou quase nada, porque no dia 3 de março de 2023 o juiz declarou que o Alec é culpado e o que foi a prova maior foi o vídeo do Paul. E no fim eles até dizem que o Paul pode ter resolvido o próprio homicídio. O que me faz lembrar, por acaso, no próximo episódio que eu vou fazer, por isso estejam atentos que ele está para sair também em breve.
Mas a verdade é que se não fosse mesmo esse vídeo, o Alex nunca teria admitido ter estado no canil, e disso eu tenho a certeza e todos têm a certeza. E quanto às armas, ele é um advogado. Ele ia saber que se usasse a mesma arma, ia ser mais fácil conectá-lo. E se houve duas, claro que é mais fácil dizer que não foi ele, porque teve de ser duas pessoas. E tenho que lembrar aqui que as armas nunca foram encontradas também, mas sabe-se que eram deles, da propriedade deles. Mas bom, como eu disse, ele foi declarado culpado depois do júri se reunir após apenas 3 horas, o que é, pelos vistos, rápido. Parece que não, mas parece que é rápido. E ele foi condenado à prisão perpétua. Ele nunca vai sair da prisão. Por isso, para ele já é bem claro que ele é culpado, mas o Alex ainda pode decidir que não é justo e recorrer outra vez e recomeçar tudo outra vez. Ele tem 10 dias para o fazer. O juiz falou também no fim e eu gostei bastante do que ele falou, por isso decidi trazer aqui o que ele disse, mas mais resumido e traduzido, um bocado diferente, não é? Por isso não vou dizer letra a letra o que ele disse, mas adorei a maneira que ele falou e como ele reagiu nisto, porque eles conheciam-se dos casos que o Alex, não é, fazia, eles trabalharam juntos durante muito tempo. Ele começa por dizer que não quer pôr em questão a decisão do júri por não ter dado a pena de morte, mas que ao longo dos últimos 100 anos a família dele esteve lá no mesmo sítio a julgarem pessoas e incluindo ele, não é, o Alex, e que muitas vezes condenaram pessoas a pena de morte por muito menos. Ele disse também que sabe que o Paul e a Maggie devem visitá-lo todos os dias quando ele tenta dormir e que vão continuar a fazê-lo e vão se lembrar da última vez que olharam nos olhos um do outro. E nisto o Alex tinha respondido que sim, que ele vê-os todos os dias, tipo à noite. O que ele quer dizer com isto, o juiz, não é? Ele quer dizer que é como se eles o perseguissem na consciência, não é? Que pesa na consciência e que nunca vão dar descanso, não é? O Alex respondeu e ele também voltou a dizer que nunca magoaria a mulher e o filho. O Paulo disse isso. O Paulo aí respondeu que nunca magoaria a mulher e o filho. Paulo, que ele fala. Mas o juiz respondeu e disse que realmente pode não ter sido ele e que pode ter sido o monstro em que ele se tornava quando tomava os remédios das drogas. Porque aquilo que ele tomava eram umas drogas meias de comprimidos. Não sei. No outro vídeo falo melhor sobre isso. Ele diz que já viu muitas pessoas nessa situação, que são boas pessoas, mas que as drogas os levou a fazer o que não queriam. Ele falou que acha que ele era boa pessoa e bom homem de família e que se calhar foi tudo demasiado para ele naquele dia, quando ele foi confrontado na empresa, não é, sobre o dinheiro, e o pai estando doente. Mas depois, em julgamento, o Alex disse que foi um dia super normal. Mas o juiz diz que não acredita quando ele diz isso. Que isso não convence. E disse, você pode convencer a si próprio, mas não tem a habilidade de convencer os outros. E também disse que se ele se defendesse como advogado daquela maneira, que teria perdido todos os casos. Depois disse que pela morte da mulher, que o condena à prisão até ao fim da vida natural dele, e pela morte do filho Paul, que também deve ter amado muito, condena a outra pena de prisão até ao fim da sua vida natural. Ou seja, ele recebeu 2 penas. Pronto. Eu adorei este juiz quando ouvi ela falar com tanto respeito e ele também foi muito elogiado por outras pessoas. O que eu notei aqui é que no julgamento o Alec
fui sempre culpar as drogas por tudo que ele fazia. Tipo, nunca foi culpa dele, era tudo sobre as drogas. E acredito que realmente as drogas podem ter feito muita coisa, porque ele realmente tomava muitas drogas e gastava muito dinheiro nisso. E muita queda dele foi por causa das drogas, mesmo a nível financeiro, tenho a certeza disso. O que eu gostava de saber é como é que está o Buster, o filho que ficou, não é? O único. Porque ele, apesar de ter testemunhado em tribunal, eu não sei nada como é que ele está agora e eu gostava mesmo de saber como é que ele está a reagir mesmo com isto tudo, ver o pai em prisão e como é que ficou a nível de dinheiro e das propriedades, eu não sei de nada disso. Gostava de ter ficado a saber mais sobre isso também. E pronto, é isto. Eu acho que em breve vou ter continuação outra vez deste caso. Como já falei, porque vai haver mais casos a tratar deles. Eu também gostava daqui de dizer a minha opinião. Eu, sinceramente, não sei se ele é culpado. Eu acho que sim, porque ele não ia conseguir confrontar a mulher e a família, não é? Sobre o estado dele. E também vi que o Paul poderá ter descoberto as drogas que ele tomava naquele dia, porque ele depois confessa quando está a falar com a polícia no primeiro dia que isso aconteceu, que ele tem jeito para. Que o filho tinha jeito para detetive, que encontrava tudo. Isso indica também que o filho sabia de alguma coisa. Ou então a nível de dinheiro, se calhar descobriu alguma coisa, mas isso eu não sei se é bem verdade, porque senão eu acho que ele não ia estar ali tão à vontade a falar com o pai, não é? E uma hora antes de morrer ele tinha enviado um vídeo mesmo do pai para o amigo, eles a divertirem-se, por isso eu acho que não tem nada a ver. Mas se calhar o que aconteceu foi que ele não conseguiu lidar com a ideia de que podiam vê-lo de outra maneira, que ele destruiu a fortuna deles, que ele era uma fraude, basicamente. Eu não sei. Este caso é mesmo complicado porque eu não faço a mínima ideia. Por outro lado, também pode ter sido alguém que se quisesse vingar deles, porque eles realmente não tinham bastantes inimigos, vamos dizer assim. Mas também não sei qual era o problema de afetar e matar a Maggie, se fosse uma vingança, porque ela nunca teve problemas com esta situação, tipo, nunca teve nada a ver com os crimes do resto, não é? Não sei, é mesmo complicado, mas ele merece estar na prisão, mesmo que não tenha matado a mulher e o filho, porque ele fez muito mal a muita gente mesmo, por isso ele está no sítio certo. Tenho pena do Paul não ter ido a tribunal por a morte da Mallory Beach. É muito triste isso, não ter havido justiça. Mas é isso. É essa a minha opinião. E espero que o Buster ainda seja julgado também por a morte do Steven, não é? Como eu falei no outro vídeo. Se não souberem o que eu estou a falar, vocês têm mesmo que ver o outro vídeo. Não faz sentido eu estar aqui a falar para vocês sobre este caso sem vocês terem percebido a história completa do outro vídeo. E obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Vocês podem me ouvir no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcasts também. E é isso. Muito obrigada. Até à próxima.